Time das 9. Prova dos 9 da CBN, com João Borges. João Borges segue no seu período de férias, então nós vamos aproveitar hoje esse espaço aqui da Prova dos 9, sempre dedicado a falar sobre economia, para tratar de um tema que voltou ao noticiário com força. Em meio à discussão sobre a reforma da Previdência, surge a reforma tributária, tema extremamente importante para o país, que precisa ser encarado, e ontem deu um passo interessante, porque o tema foi debatido, foi discutido com parlamentares, deputados federais, no encontro do qual participou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E quem estava neste encontro era o economista Bernardo Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que é autor de um trabalho nesse sentido, um trabalho que foi apresentado aos parlamentares e nosso convidado aqui no Jornal da CBN, a quem desde já eu agradeço pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, e bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia. Antes de entrar especificamente no tema reforma tributária, eu queria chamar a atenção aqui, Cássia Godoy e Bernardo Api, por um conceito que eu acho sempre muito interessante. Porque como eu apresentei aqui o Api agora, é diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Relacionar cidadania com a questão fiscal tem um objetivo muito claro, que é de chamar a atenção para as pessoas de que isso aqui toca na vida delas. Acho bem interessante trabalhar com esse conceito. Exatamente isso. A ideia é que as pessoas entendam quanto pagam de tributos, o que no Brasil hoje é impossível. No Brasil a gente tem tantas regras diferentes que o tributo que cada empresa paga em cada região do país é diferente. E as pessoas não conseguem saber quanto custa o Estado, quanto custa financiar o Estado. E é extremamente importante que elas saibam quanto está custando financiar o Estado para que elas possam também cobrar o retorno das políticas públicas correspondentes. É um exercício que cabe ao cidadão entender isso. É um direito que o cidadão tem. Por isso eu fiz questão de chamar a atenção para esse termo cidadania fiscal. E é esse o conceito que vai pautar ou pauta o texto da reforma defendida pelo senhor? É exatamente esse conceito, porque a ideia básica da reforma é que na tributação de bens e serviços passe a ter uma regra só para todas as empresas e todos os brasileiros. Os tributos sobre bens e serviços, que são aqueles que a gente chama de tributos indiretos, que aqui no Brasil nós temos 5 diferentes, que é o PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Cada um tem uma regra diferente por setor, regra diferente às vezes por empresa, regra diferente por região, por estado do país, às vezes por município. E essa confusão de regra não só torna o sistema tributário brasileiro extremamente complexo, o que leva a um custo muito alto para as empresas, mas ele também gera uma série de distorções que fazem o país crescer menos. E a ideia básica da proposta nossa é, se nós adotarmos uma regra só, que vale para todos os setores, todas as empresas, no país inteiro, essa mudança não só vai dar mais transparência para o sistema tributário, mas vai ter um impacto muito positivo no potencial de crescimento do país. Na eventualidade da implantação dessa regra única, haveria um prazo de transição para a mudança? Exatamente. A ideia nossa é substituir esses 5 tributos que eu mencionei por um único imposto, que a gente está chamando de imposto sobre bens e serviços, que é um imposto que a gente chama de imposto sobre valor agregado. É um imposto que toda a venda das empresas é tributada e tudo aquilo que a empresa compra para a sua atividade produtiva é tributado, mas gera crédito. Então, na verdade, você só está tributando a venda final. E nós estamos propondo que a transição para esse novo imposto seja feita ao longo de 10 anos. Um primeiro período de teste de 2 anos, no qual o imposto seria cobrado com uma alíquota de 1%, e para não ter aumento de carga tributária, reduziria apenas a alíquota da COFINS, que é um imposto federal, e em seguida uma transição em 8 anos, na qual as alíquotas dos tributos atuais seriam progressivamente reduzidas e a alíquota desse novo imposto seria progressivamente elevada. Como depois desse período de teste a gente sabe qual é o potencial de arrecadação do novo imposto, é possível fazer essa transição mantendo a carga tributária totalmente constante. Não aumenta a carga tributária, mas também não baixa, porque nós estamos numa situação de crise fiscal e, infelizmente, não estamos em condição hoje de perder receita. Agora, onde é que o bicho pega? Quando se fala em mudança desse tipo, alguém sempre vai alegar
perda de arrecadação. Como garantir que não haverá essa perda de arrecadação? Na verdade, primeiro, do ponto de vista da arrecadação total, o modelo garante com certeza absoluta que não vai ter perda de arrecadação. Pode ter uma redistribuição de receita entre estados e entre municípios. Para este caso, o que nós estamos propondo é, na verdade, uma transição ainda mais longa que não tem nada a ver com o contribuinte. Para o contribuinte, o sistema muda em 10 anos. Mas para distribuir a receita para estados e municípios, nós estamos propondo que a transição seja feita em 50 anos. Com isso, todo mundo vai ter tempo de ajustar as suas finanças públicas ao novo modelo que está sendo proposto. E, além do mais, o modelo tem um impacto muito positivo sobre o crescimento. A gente está falando aqui por baixo, num prazo de 15 anos, um aumento de 10% do PIB potencial do país. Então, na verdade, quando a gente olha o todo, todos saem ganhando. E mesmo aquele estado, aquele município que, numa situação estática, poderia perder, quando se considera o efeito positivo com o crescimento e essa transição muito longa, ele provavelmente vai sair ganhador também com essa mudança. Pelo que o senhor sentiu da apresentação que foi realizada ontem, existe possibilidade dessa reforma tributária tramitar ao mesmo tempo que a reforma da Previdência na Câmara? Pelo que eu entendi, a decisão dos líderes da Câmara foi essa. Vai se começar uma nova tramitação da reforma tributária, assim como aconteceu com a reforma da Previdência. Em vez de usarem a reforma da Previdência do Temer, que já estava pronta para ir para o plenário, eles começaram a tramitação do zero e aparentemente é isso que vai ser feito em cima da reforma tributária. Eu acho que a discussão técnica da reforma tributária pode ser feita em paralelo com a discussão da reforma da Previdência. Acho que provavelmente na votação a reforma da Previdência tem que vir primeiro, mas se você puder aproveitar esse tempo para avançar na discussão técnica da reforma tributária no Congresso Nacional, eu acho muito positivo. Estados e municípios costumam utilizar essa questão tributária como forma de atrair empresas. Eles perderão esta ferramenta? Eles perderão este recurso? Sim, na forma como está proposto, não vai ter possibilidade de dar nenhum benefício fiscal nesse novo imposto. Agora, em contrapartida, nós estamos propondo que tenha um reforço na política de desenvolvimento regional. Ou seja, a nossa proposta é que a União coloque recursos para fazer uma boa política de desenvolvimento regional. O problema é que hoje, esse processo de conceder benefícios para empresas, ele é uma forma extremamente ineficiente de fazer política de desenvolvimento regional. Porque, normalmente, um Estado dá incentivo para atrair uma empresa que não tem vocação para ir para o Estado. E, por conta disso, a gente acaba fazendo com que as empresas troquem de lugar. A empresa que devia estar no Estado A vai para o Estado B, a empresa que devia estar no Estado B vai para o Estado A. E, por conta disso, a gente acaba aumentando o custo de produção das mercadorias no Brasil, porque a gente tem um monte de caminhão rodando à toa. Só para dar um exemplo, o nosso Estado aqui em São Paulo, ele dá benefício para frigorífico. E frigorífico provavelmente deveria estar onde está o boi. E tem estados no Centro-Oeste onde tem boi que dão incentivo para montadoras. E talvez sem incentivo estariam em São Paulo. Sem os incentivos, provavelmente o frigorífico estaria no Centro-Oeste e a montadora em São Paulo. E, na verdade, eu acho que até o frigorífico gera mais emprego até que a montadora. Então, no geral, o que nós temos com o efeito da reforma da guerra fiscal hoje no Brasil, da concessão de benefícios, é uma estrutura extremamente ineficiente de produção. Nós estamos conversando com Bernardo Api, que é economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Como é que fica nesse debate a questão do imposto de renda? Essa é uma outra discussão que pode ser feita em paralelo também. Tem uma discussão hoje no Brasil de reduzir a tributação nas empresas, que é de 34%, e é alta para padrões mundiais, e compensar isso com a introdução numa tributação na distribuição de lucros e dividendos, que no Brasil é isento e que a maioria dos outros países cobra. Eu acho que a proposta é interessante, desde que seja bem feita. Tem muita questão técnica que precisa ser considerada na hora que você vai fazer esse modelo. O sistema brasileiro tem algumas características positivas. Ele é simples, ele evita a tributação em cascata, que o mesmo lucro seja tributado várias vezes, você tem uma estrutura de controle com holdings, e ele tem um sistema que a gente chama de juros sobre capital próprio, que é interessante, porque ele trata, para uma parte da rentabilidade das empresas, ele bota uma alíquota mais baixa, igual a que você paga sobre a dívida que a empresa contrata. E isso faz com que a empresa se divide menos do que quando você não tem esse dispositivo. Então, eu acho que nesse processo de mudança, se essas questões, se for feito um sistema simples, que contemple a manutenção do que tem de positivo hoje,
e reintroduzir a tributação dos dividendos, ele pode ser bom para o crescimento do país e, principalmente, ele pode corrigir distorções distributivas relevantes. Porque no sistema brasileiro, hoje, existem muitas possibilidades das empresas pagarem menos imposto do que os 34%, de reduzir o imposto a ser pago. E quando as empresas conseguem reduzir muito o imposto a ser pago, você tributa muito pouco na empresa e não tributa na pessoa física. Então, tem pessoas que recebem lucro distribuído pelas empresas que acabam pagando muito pouco imposto por aquela renda que elas recebem. E isso é uma distorção que temos no Brasil que precisaria ser corrigida. Essa proposta, de alguma maneira, ela altera o que nós temos hoje em relação à cobrança ou não cobrança de impostos por parte de templos religiosos? Em princípio, não. Essa imunidade para templos religiosos está prevista na Constituição. Em princípio, isso não estaria sendo alterado nesse momento. Mas, volto a falar, essas duas propostas que nós discutimos aqui, a proposta de mudança na tributação de bens e serviços, com a adoção desse imposto único sobre bens e serviços, isso teria um impacto extremamente positivo sobre o crescimento, e a proposta, se for bem feita, de mudança na tributação do imposto de renda, pode corrigir muitas distorções distributivas que tem no Brasil e fazem com que uma parcela relevante das pessoas de alta renda pague pouco imposto no Brasil. Já que nós começamos falando do cidadão, falamos de cidadania fiscal, o cidadão vai pagar menos imposto ao final das contas? Ao final das contas, a todas as propostas que nós estamos montando, mantém a carga tributária como porcentagem do PIB. O cidadão, neste ponto de vista, não vai pagar menos imposto. Mas, por outro lado, pelo efeito positivo que as reformas têm sobre o crescimento do país, vai aumentar o poder de compra do cidadão. Ou seja, ele vai ser beneficiado por um maior poder de compra. Ao mesmo tempo, o maior crescimento que vem da economia, se tiver controle dos gastos, abre espaço para no futuro se discutir uma redução da carga tributária. A Isabela Oliveira, que é nossa ouvinte, pergunta o seguinte: o novo tributo continuaria com a denominação de IBS, Imposto de Bens e Serviços, para que a base seja ampla, abrangendo questões que hoje não se enquadram nem como bens, nem como serviços? O exemplo que ela dá aqui é o da locação? Sim, exatamente. A ideia é que a base seja absolutamente ampla, pegando bens, pegando serviços, pegando intangíveis, e pegando coisas que não são tributadas hoje como a locação, que precisa ser extremamente ampla, precisa pegar toda a atividade econômica, até porque com a nova economia, com essas mudanças que estão ocorrendo na economia mundial, cada vez fica mais difícil de entender o que é bem, o que é serviço e o que é cessão e transferência de direitos que estariam na base desse novo imposto. Nessa questão de onde é recolhido o imposto, como é que fica essa discussão? A proposta é que o imposto, esse novo imposto, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, seja recolhido numa conta centralizadora, ou seja, para o contribuinte é um imposto só, e dessa conta centralizadora, os recursos seriam distribuídos para a União, para os estados e para os municípios. E essa conta centralizadora seria gerida por um comitê gestor que vai ser formado por representantes da União, dos estados e dos municípios. Então, a ideia interessante dessa nossa proposta é que ele é um imposto extremamente simples, e um imposto só para o contribuinte, mas, na verdade, ele é a soma de um imposto federal, estadual e municipal, e os três entes da federação gerem conjuntamente, então, em pé de igualdade na gestão desse novo imposto. Onde o cidadão pode encontrar o texto completo dessa proposta, Bernardo Api? Tem no nosso site www.ccif.com.br. Tem lá a proposta do Centro de Cidadania Fiscal, tem uma nota técnica que explica a proposta e tem também um texto de uma emenda constitucional com uma justificativa que contempla a introdução dessa mudança que nós estamos propondo. Então só repete aqui, CCIF, casa-indiofaca.com.br. Perfeito, então. Muito obrigado, Bernardo Api. A gente voltará a conversar em outras oportunidades, porque a questão da reforma tributária é fundamental, é importante aqui para o país e é bom que a gente entenda. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia para vocês. Bernardo Api, que é economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e que esteve ontem com deputados, esteve com o presidente da casa lá, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, discutindo essa questão, reforma tributária, a possibilidade de se seguir com um texto em breve, juntamente com a reforma da Previdência. A ver, claro, tudo a ver neste país.